Hello stars, how are you? E aí? All the time or every time? All lives matter or every life matter? Bom, gente, vamos hoje resolver essa questão, né? Decidirmos aí de uma vez quando que a gente utiliza every e quando que nós utilizamos all, ok? É uma questão bem simples e de fato, né, elas têm uma tradução assim muito similar, porque em vários casos você pode traduzir por todos, mas essas duas palavrinhas, elas têm uma diferença semântica bem significativa quando você fala. Afinal de contas, uma vai significar todo o grupo, né, ou tudo aquilo que você quer estar se referindo, e a outra vai se referir a cada parte desse grupo, tá? Então, fica aí, né, essa orientação a vocês, né, sobre esse significado dessas palavras, né, sobre o que de fato elas querem dizer. Então, o all, ele tem esse sentido de todo, né, mas todo o grupo. E o every tem o sentido de cada parte do grupo, ok? Então, quando eu falo para você every day, eu quero dizer que cada dia. E quando que eu falo all day, é, né, todo o dia, durante todo o dia. Então, tem essa diferença de sentido, sim, é importante a gente saber para dar ênfase naquilo que a gente quer de fato enfatizar, né? Então, olha só aqui essas duas frases. I try to reply to all questions. E olha essa. I try to reply to every question. Ok? Então, como você já de cara observa aí, você vê que question está no plural e question não está. Então, sim, você vai utilizar all antes de plural nouns e vai utilizar every antes de singular. Mas por quê? Porque isso muda o sentido do que você quer dizer. No primeiro caso, eu estou dizendo que eu tento responder a todas as perguntas. E já embaixo eu estou dando ênfase, né, a cada uma delas. Então, eu tento responder cada pergunta, ok? É por isso que é importante você saber, né? A primeira você deu foco, deu ênfase, né, a todo o grupo de perguntas e no de baixo a cada pergunta daquele grupo, ok? Agora, pessoal, dá uma olhada aqui. Como a gente falou, all, sim, yes, você vai utilizar antes de plural nouns. Very good. E every antes de singular. Ok, fica já essa regra que funciona assim. Então, 90% aí é essa regra mesmo, está certo? Tem uma exceção e a gente já vai vê-la. Então, olha aqui. All students need to bring their ID to the exam. Every singular noun, né? Então, olha aqui. Every student needs to bring their ID to the exam. Então, no primeiro você tem um plural noun, no segundo você tem um singular. Então, você usou o all e aqui embaixo every, ok? Ok, that's it. Mas eu quero que você observe também aqui o verbo, tá? Nessa altura a gente já vai, né, aproveitando o conteúdo. Dá uma olhada nesse verbo aqui. Esse verbo tem um S no final. Você sabe por que ele tem? Tá no singular, não tem nada a ver, porque a gente não conjuga verbo, né, em plural singular, mas esse S está aqui, não tem nada a ver com singular ou plural. Ele está aqui porque student, né, poderia ser substituído por he or she, porque student é um nome, né, que está o quê? Na terceira pessoa do singular. Então, poderia ser he or she. E students, galera, student seria they, né, e they está no plural. Muito bem, então por isso que esse verbo não tem o S e esse verbo tem, porque esse S aqui é a marcação de terceira pessoa do singular. Muito bem observado por vocês. O there aqui é bem opcional, né? Porque o there está se referindo à documentação, aos documentos. Então ele permaneceu ali com there, né? Seria de todos os alunos, enfim. E já em cima também permaneceu assim, dando essa ideia de que para todos, né, seriam ali os documentos. Ele está combinando de fato com as documentações. Agora, pessoal, seguindo aqui, né, seria uma das explicações, tá? Mas só para tirar sua dúvida. A gente tem o countable e o uncountable noun, tá? Você lembra dele, com certeza. Então, o que é o countable, né? O nome contável em inglês são aqueles que têm uma forma no singular e outra no plural. Por exemplo, a pencil e 10 pencils, né? Você tem singular e você tem plural. Então, ele é contável, porque ele tem uma forma no singular e tem outra no plural. Você pode contar e pode, né, levar para o singular ou para o plural. Já os uncountables, olha que interessante. Eles não têm uma forma no plural, eles só têm uma forma onde? No singular, tá? Então, rain, education, coffee, money. Você vê que money, né, por exemplo, aqui, você não fala monies, não tem como, é só money,
tá bom? Então, você não tem uma forma dele no plural. Ué, teacher, mas o que tem a ver isso com ever e all? Tem a ver que o all, além de você utilizar para substantivos no plural, você também vai utilizar para os substantivos uncountables. Então, se você vê ali, né, que aquela palavra não está no plural, mas você está utilizando o all, é por quê? Porque é uncountable. Então, você vai utilizar all. E aí eu já vou ver com você também o of e o the, né? Nesse caso, então, every você não utiliza antes de uncountable. Do not use, tá? Tá aqui, ó, pessoal, ó. Presta atenção. Do not use every before uncountable nouns, ok? Agora, olha essa frase. Thanks for all the advice. Por que eu trouxe advice? Gente, advice é uncountable, tá? Em English, a gente não conta os conselhos, ele é um substantivo incontável. Agora, o the tá aparecendo aqui porque se eu estou falando, né, thanks for advice, fica estranho, né? Porque se eu estou te agradecendo por um conselho, provavelmente eu sei que conselho é esse. Então, eu vou usar o artigo definido the, tá? E eu posso utilizar também o of, tá? É opcional, nesse caso não tem regra, é uma questão de opção do falante mesmo, utilizar ou não o of. Então, as duas frases estão corretas, as duas significam a mesma coisa e você está utilizando all porque advice é uncountable, ok? E olha isso daqui, é possível? É possível sim você colocar every, né, perto ali do substantivo advice. Mas aí você vai fazer igual a gente fala com cake, né? A gente fala o quê? Piece of cake, um pedaço do bolo. Para então tá contando. Eu conto os pedaços de bolo. Eu conto os pedaços de conselho, né? Ou quantos conselhos eu recebi. Mas enfim, thanks for every piece of advice. Aí sim o every é importante você utilizá-lo e é o correto porque você está agradecendo por cada pedacinho de conselho que você recebeu. Mas se não tivesse o piece of aqui, né? Se não tivesse, não poderia. Teria que ser all advice, porque ele é uncountable, ok? Coloquei isso porque muita gente erra e muita gente fala, quer falar de advice e erra, né? Colocando advice no plural. E there is no plural form, tá? Não tem uma forma no plural para essa palavra. Ela é uncountable. Agora, pessoal, olha aqui. O of e o the, né? Vamos aprofundar um pouquinho. Dá uma olhada aqui. I spent all money, tá? I spent all money. O que eu tô dizendo aqui? Que eu gastei todo o dinheiro. Provavelmente eu sei que dinheiro que é, mas no sentido que eu estou falando, você não sabe, alguém não sabe, então o dinheiro aqui estaria indefinido. Que dinheiro é esse? De onde veio esse dinheiro? Então eu não coloco the, porque ele é indefinido, pode ser qualquer dinheiro. Então I spent all money. I spent all money. Você não sabe nem do que dinheiro eu tô falando. Mas se eu falar assim, I spent all of the money, eu utilizei aqui o definido the, porque eu sei exatamente do dinheiro que eu estou falando e é opcional utilizar ou não o of, tá bom? Então, nesse caso, eu defini que você e eu sabemos de qual dinheiro eu estou falando, então money é definido e eu utilizo o artigo the. Então, all of the money, tá? É quando você utiliza o the aí junto com o all. E seria possível isso aqui? Não. Não seria possível. I spent every money. Quem sabe por que eu falei lá em cima na regra anterior? Porque money é uncountable. Muito bem. Então, se money é uncountable, eu não posso falar every money, tá bom? Não posso falar mesmo. E não tem aqui uma alternativa para isso. Realmente não posso falar. Porque está equivocado, está errado, porque money é uncountable. Então, eu utilizo all antes de nouns que são uncountables, ok? Agora, pessoal, olha aqui, continuando falando sobre plural aqui, né, e of, the, a gente tem uns exemplos interessantes, ó. I spent all coins. Coins eu posso falar porque é moedas, e moedas a gente conta em inglês, né? Então, eu posso falar delas de uma forma indefinida, I spent all coins. Ou eu posso falar de uma forma definida, I spent all of the coins, tá? Ou eu posso falar sem o of, ok? E como ele é singular, se você for usar ele aqui no singular, tá bom? Aí sim, né, você pode utilizar o every. Então, você poderia falar I spent every coin, né? Cada coin. Mas, ou senão você pode falar o single também, que é uma expressão bem utilizada. I spent every single coin. Cada né? Cada singular moeda eu gastei. Então, se coin, né, é countable,
na forma dele do singular, então você utiliza every, alright? Bom, gente, eu trouxe para vocês também, para vocês lembrarem um pouquinho dos pronouns. Lembram dos pronouns? Porque tem uma regrinha com eles aqui também. Então, a gente tem os object pronouns, certo? Que são aqueles que funcionam como objeto ali, né? Na frase de quem a gente fala. Ele substitui o nome daquilo que a gente fala. Então, eu quero que você dê uma olhada aqui no it's, tá bom? A gente tem o it, it's aqui, né? E it. Então, o it é um object pronoun, que a sua forma é igual do subject, mas enfim, ele é um object pronoun. E aí dá uma olhada nessa frase aqui, ó. I spent all his money. O his é um pronoun, mas ele não é object. E eu trouxe o money aqui, né? Eu gastei todo o quê? Dinheiro dele, né? Olha o segundo. I spent all his money. Mesma coisa. O of tá aqui, é opcional. Porque eu falei o his, que é um pronome, mas eu tô falando money, né? Então, his money aqui ainda não entrou nesse sentido de object pronoun. Mas essa frase aqui entrou. Por quê, gente? Toda vez que eu utilizo aqui o object pronoun, eu tiro o nome do objeto, né? Então, aqui eu não tirei o nome do money. Mas aqui eu tirei, ele não aparece mais. Eu tô falando o quê? I spent all of it. E o it aqui funciona como object pronoun. É um pronome que substitui o nome do objeto do qual eu estou falando. Nesse caso, você tem que usar of, tá? Então, existe uma regra que te obriga a utilizar o of quando você vai falar, né? Quando o all vem antes de um object pronoun. Então, eu poderia falar I spent all of it. Ok, eu posso falar. I spent all... Fica difícil com essa frase, mas lembra de uma frase que até eu coloquei para você, all of me loves all of you. Então, você tem ali dois object pronoun, né? Me and you. E nesse caso, você precisa do of, porque você tem que usar of antes do object pronoun, ok? Então, eu acho que ficou claro para você, né? O sentido do all, né? O sentido do all é esse, você tá falando de todo o grupo, e o sentido do every você está falando de cada parte, por isso que every você utiliza com singular. Mas o of, o all, né? All você vai utilizar antes de uncountable nouns e plural nouns. A regra é basicamente simples, mas precisa você entender o que cada coisa significa. Então, all você utiliza antes de substantivos no plural ou incontáveis, e o of você não é obrigado a utilizar, mas você precisa utilizar ele sim antes do object pronoun, certo? It, me, you, him, ok? Você tem que ter o of. E a última, o the, né? Que é então o artigo definido que você vai utilizar quando você sabe do que está falando, ou se não souber, não precisa. Ok, guys? Mais uma dica sim, all time word. Então, o all vem também antes das time word. Deixa eu puxar minha câmera aqui para você ver melhor. Você vai ver o que? Olha só lá. Você tem he played chess all night long. Então, foi o que? Durante toda a noite. E aqui cabe muito o sentido daquilo que a gente falou do every e do all, pro todo e cada, né? E aqui, se for sobre rotina, né? Every. We have coffee every morning. Every morning. Então, every morning é bem o significado de português aqui mesmo, mas olha só. Em português a gente fala todas as manhãs, mas o sentido dessa frase é nós temos café, né? Nós tomamos café cada manhã, né? Então, cada manhã a gente toma um café diferente. Então, por isso que seria every, tá? Quando você vai falar de rotina, você utiliza every. Mas quando você quer falar de tempo, né? Você coloca o all. Igual eu falei no início da frase, é diferente eu falar every day. Every day eu estou dizendo o quê? Cada dia, né? Todos os dias no sentido de cada um dos dias. Mas quando eu falo all day, eu vou falar during all day, é durante todo o dia. Então muda o sentido do que eu estou falando, tá bom? Então fica aqui essa aula para vocês. They drive to work every day. Então eles dirigem, né, para o trabalho, o quê? Todo dia. Sim, mas no sentido de cada um dos dias. Ok, galera? So that's it for now. Now, one more. Tem mais um aqui que eu esqueci de falar, então não acabou ainda. All to emphasize. Então, quando você quer enfatizar, olha só. All my students passed the exam.
tá? Então, eu coloquei o all antes de my students porque eu estou enfatizando que todos o quê? Todos os meus alunos. Mas se eu mudar o all aqui de lugar e colocar ele antes do verbo, my students all passed the exam. Nesse caso aqui, eu estou dando ênfase para o fato de todos os meus alunos terem passado no exame. Então, você vê que eu coloquei ele mais perto aqui do verbo para enfatizar a ação dos meus alunos de passarem no exame. E quando eu trouxe ele aqui perto de students, eu estou enfatizando que o subject, né, os students. Os estudantes, all my students. Então, all my students passed the exam. E no de baixo, my students all passed the exam. Ok? Tem esse ênfase e essa agora acabou. Now it's your training time. Get ready to your conversation class. Now it's the end. Bye bye, students.